ter dentro de mim, até o último dia da minha vida nessa terra, a vontade de estar disposto a servir ao próximo. Mas servir ao próximo a todos, sem distinção, e dando prioridade, com mais atenção, aos mais necessitados. Certo. Foi isso que eu busquei dentro daquele momento. E aí cheguei até o ponto de ser prefeito da cidade de Itabuna, e as obras que nós tocamos foi muito voltadas para essa Deixou linha, a marca aqui na cidade. A periferia, que sabe, Maria Pinheiro, Daniel Gomes, Sival Palmeira, Jorge Amado, Nova Califórnia, tudo tiveram intervenções. Só que as minhas intervenções foram mais priorizando a questão do saneamento básico. Elas estão todas não aparece assim. Não aparece, exatamente. Exato. É tanto que estão colocando concreto por aí na rua, estão fazendo mutirões, não é? Porque lá já tem a redezinha que o Capitão Azevedo fez. Então é isso que é o Capitão Azevedo. Ok, tudo bem. Olha, eu quero saber agora, lembrar, você está na ProEvos FM, programa Conversa Franca. Eu quero pedir aí a fotógrafa, se você quiser ficar do lado de lá também, pode ficar à vontade, viu? Fica à vontade aqui. Olha, eu quero lembrar você que está ligado conosco, você está no programa Conversa Franca com o pastor Elias Fernandes, Gabi Novaes e a nossa repórter Rebeca Santos. E hoje nós estamos entrevistando o Capitão Azevedo. Capitão Azevedo, como o senhor falou, já foi vice-prefeito, já foi prefeito. Agora, o que motiva o senhor agora a sair candidato a deputado federal? E primeiro ponto, meu pastor Elias, é bom colocar isso bem, a nossa região está realmente muito carente. Nossa região não se desenvolve, estacionou, parou no tempo a região. E quando eu falo a região, é todos esses municípios, Itabuna e os circunvizinhos. O sul, então, né? Sul, extremo sul ainda. Exato, sul, extremo sul. Então, falta de quê? De representatividade. Nós sabemos que o sul do país consegue tudo, o sul do país. Consegue até naquela crise da lavoura, nas condições adversas que acontecem na lavoura, eles conseguem até anistia dos que ficam endividados, né? Exato. Já aqui nós temos a lavoura cacaueira, ficaram os fazendeiros endividados e não tem ninguém que conseguisse resolver essa situação por falta de representatividade política, né? Exato, que realmente. Então, a minha, colocando aqui até como o nosso candidato a governador, ACM Neto, né, que realmente convidou para a gente, e nós somos um soldado, estamos aqui, e aí essa candidatura nasceu aí, de uma vontade de a gente ser um membro que represente essa região sul, não para brincar nem ficar viajando, não, mas para chegar lá, brigar, que eu sou contra esse fundo eleitoral, essa coisa aí. Eu achava que deveria ter o extrato, o que é que o pastor Elias faz na comunidade, não é isso? E aí o povo escolher. Né? Mas esse fundo eu fico, é problema esse fundo, sou contra esse fundo, né? Que quase 5,9 bilhões de reais. Exatamente. É muito esses recursos, quantas pessoas que estão numa fila agora correndo risco de vida por carência de um recurso desse, exatamente. Né? Então é isso que eu não, tem uma incoerência muito grande aí que eu não, realmente eu bato de teste que eu não concordo. E mais ainda, que as políticas que venham desenvolver a região está através de uma oportunidade como deputado federal, irei representar. Porque a questão de você levar projetos e ser um mensageiro para que desenvolva a região e que possa brigar lá dentro do Congresso Nacional, você fala em meio de 513. Então você vai fazer o quê? Eu digo, nós vamos fazer nossa parte como um congressista. Exatamente. Né? Vamos fazer nossa parte, vamos para lá brigar. Como eu já conheço os canais como prefeito, eu transitei bem em Brasília, eu acho que Itabuna hoje tem um que tem realmente uma qualificação que dá para ser deputado federal, não desmenosprezando os demais, mas eu tenho realmente já esse crédito que eu consegui transitar em Brasília e descobrir como é que a gente traz, que foi o prefeito pastor Elias. Mas trouxe recursos. Na história de Itabuna em 4 anos de mandato. Eu desafio sempre isso para vir aqui todos, né, que passaram, eu desafio quem foi que arrancou mais de 100 milhões de reais, né, sem precisar ir buscar empréstimo nenhum, foi buscar dinheiro para trazer, e esse dinheiro ficou aí. O meu sucessor, os 3 sucessores, né, que depois de mim que estão aí, realmente usaram esse dinheiro, ainda tem dinheiro em conta aí, né, de resto por exemplo, o Pacão, né, que não gastaram tudo ainda. Foi o recurso do canal Lava Pés que foram devolvidos, não deram continuidade. Então, um monte de recursos que eu estava no caminho certo para a gente desenvolver uma cidade, um município, é você criar a infraestrutura dela,
Porque o que lhe atrai os empreendedores que geram emprego na cidade é você colocar a infraestrutura, rede de saneamento, rede elétrica, as avenidas todas estruturadas, né, com esse... Exatamente. Colocando. Então, você vai atrair o quê? Como é que atrai hoje se você não tem nada disso? O empresário vai fazer a avenida, ele vai colocar adutora, ele vai colocar a rede elétrica? Não. Essa parte é o poder. Principalmente a questão da água. A indústria não se instala onde não tem água. Nós sabemos que tem uma barragem, foi muito bem, mas até hoje a cidade mesmo ainda não está se beneficiando com esse investimento. Exatamente, essas manobras, não é isso, pastor? Exatamente. Tem essas manobras que ficam 15, 10, 20 dias sem cair água, então realmente não trouxe o efeito. Mas o que é que na minha mente também, eu quero colaborar, pastor Elias, com a questão de buscar aqueles vetores que possam desenvolver a região através das políticas públicas que a gente, em Brasília, lá nos ministérios, tem tantos recursos que você pode viabilizar para dentro do município, principalmente para oportunizar o primeiro emprego. O jovem que está hoje, quantos jovens estão chegando, e aí quando ele vai em uma empresa, diz que tem que ter 6 meses de experiência. Exato. Como é que ele, de fato a empresa não quer colocar uma pessoa que já saiba sair do lugar, né, sozinho. Então, veja bem, então nós temos que ter, a política é que a gente crie lá, levar para o Congresso Nacional, através do Fundo de Assistência ao Trabalhador, que crie logo a fomentação em todo o Brasil da questão de você fazer o estágio remunerado, né? Isso remunerado pelo governo federal, para que ele tenha essa qualificação quando ele for lá na empresa que for selecionado, que já exige os 6 meses de experiência. Exatamente. Então ele já vai estar preparado, não é isso? Muito bem, muito bem. Então, um dos pontos fundamentais que nós vamos brigar lá no Congresso justamente para isso. E outra, pastor Elias, quando se fala do jovem, nós sabemos que nós temos que dar o peixe. Você viu o Brasil hoje, esses programas sociais, dando o peixe. Mas eu entendo que nós temos que dar o peixe e dar o anzol, entregar ele. É preciso, tem critério para voltar ao mercado de trabalho. Exatamente. Isso é importantíssimo. Então, eu comecei em 2009 em Itabuna, por eu ter passado no órgão de trânsito, eu passo a contar um episódio que aconteceu. Eu fiquei lá 12 anos naquele órgão, quase 13, então eu vi um dia pela manhã, o laudo custava R$32, o salário mínimo era R$130. Então, o cidadão, pai de família, veio de Bicaraí, e ele chegou lá com um botijão nas costas e botou lá. Aí o órgão estava cheio, muito cheio, e ele disse assim: ô capitão, eu estou desesperado, tenho 6 filhos, e um senhor que tem uma fazenda, ele quer dar um carro para mim dirigir, mas eu tenho que ter a carteira. A única coisa que eu tenho para aqui, eu trouxe logo, tirei da cozinha minha, trouxe esse botijão que alguém pode comprar ele e me ajudar a comprar o laudo. Aí eu disse: não precisa você vender o botijão não. Procurei viabilizar, ele pegou o laudo dele, tiramos a carteira. Com isso eu raciocinei, digo, quantas pessoas que estão nesse mundo, nesse Brasil, nessa Bahia, nessa região, nessa situação, quantas precisando. Então, aí eu digo, vou montar uma escola pública de trânsito para tirar a carteira de habilitação gratuita. Aí eu lutei em outros governos, não consegui. Aí, quando chegou a oportunidade de eu ser prefeito, eu digo, é agora. Já na transição, eu fiz uma reforma administrativa. No dia 1º de janeiro de 2009, a lei 2114, não é, que tramitou na Câmara. Legal, em 2009. A primeira escola pública de trânsito municipal no Brasil. Então, e hoje, se alguém abrir os sites que estão aí, os que estão aí hoje em Itabuna, tá vendo lá, abre inscrição para tirar a carteira de motorista lá nessa escola, dita escola que o capitão Azevedo resolveu criar. Olha, hoje uma pessoa, um jovem, uma família carente que tem, né, uma nem duas, tem uma garota, tem um garoto que completou 18 anos, então não tem recurso para tirar essa carteira. Então essa carteira de motorista é um pontapé inicial, abre-se uma oportunidade para ser incluído no mercado de trabalho, né? Então, e como é que vai tirar? Que agora está custando em torno de R$3.000, né, para tirar carro e moto. Como é que vai tirar? Nunca. Então, isso também eu vou levar lá para o Congresso Nacional, para que o FAT, o Fundo de Assistência ao Trabalhador, crie também, inclusive, quem não quiser montar autoescola no município, que o FAT
faça convênios com os Detrans, para que os Detrans façam convênio com as autoescolas e coloque lá para as autoescolas agir também. Maravilha, isso, maravilha. Né? Então, ideia é maravilhosa. Nossa proposta é essa, de a gente procurar abrir os espaços e fazer a inclusão dessas pessoas. Imagine, pastor Elias, hoje vai abrir agora a inscrição. Com 2 dias, 6 mil ou 10 mil, 6 mil ou 10 mil pessoas da Itabuna vai estar interessada para tirar essa carteira de motorista. Aproximadamente isso que eu vi na última vez. Em 2 dias se inscreveram 6 mil pessoas. E imagine a carência que tem dentro desse contexto, muito né? grande, muito grande. Que o governo federal, o governo estadual, municipal, que faz isso, ele está dando um instrumento de trabalho, ele está dando um diploma, né? É uma profissão, motorista é uma profissão. Exatamente. Então, é essa política que nós vamos criar, sempre interessado em cuidar das pessoas, porque um deputado federal tem um papel importante em legislar, mas ele tem que ter essas oportunidades de brigar por essas causas justas e nobres que são da oportunidade aos jovens e também até os adultos. Quantos adultos que não conseguiram tirar a carteira? Exatamente. E que é pai de família, não é? Então vamos fazer isso. Se eleito o capitão Azevedo agora no dia 2 de outubro, saiba que vai ter um brigando, e mais ainda por uma PEC, a PEC 300, que é a PEC que pede para unificar os salários dos policiais com Brasília, que Brasília é diferenciado os salários dos policiais. Então essa PEC, que já vem se arrastando lá desde muitos anos, vai ter mais um soldado lá brigando para que essa PEC se torne realidade. Muito bem, lembrar, você está ligado na 104,9, a Gabi Novaes já está preparando para fazer a 4ª pergunta ao capitão Azevedo, mas lembrar, o programa Conversa Franca tem a apresentação, pastor Elias Fernandes, Gabi Novaes e a Rebeca Santos, e hoje nós estamos batendo um papo aqui, entrevistando o capitão Azevedo. Você já conhece esse nome. Agora eu quero passar a palavra para Gabi Novaes. Muito bem, capitão Azevedo, o que mais te incomoda aí na política? Olha, o que incomoda na política é a situação que criou. Os políticos criaram essa situação onde as pessoas esperam esse momento para, principalmente o político, que eu acho que isso, para mim, é um desvio muito grande de uma conduta, quando você manda levar dinheiro para dentro do contexto político para poder atrair aquelas pessoas que estão vulneráveis, né, para poder eleger. Então, para mim, a maior decepção é essa, que os aproveitadores que veio cheio de dinheiro, até eu estou orientando. Como eu não tenho dinheiro, minha campanha é pé no chão, então eu oriento, eu disse, olha, pega o dinheiro desses que estão dando a vocês aí, pega o dinheiro, fica, que não tem justiça nenhuma que faça você prestar conta desse dinheiro, né? Pega esse dinheiro dele, gaste, faça o que você entender do dinheiro e vote em que seu coração mandar. Pronto, aí resolve o problema, porque ele vai começar a gastar, ver que não tem efeito, né? Gastar o dinheiro, vai terminar, que vai ficar sendo aquilo que eu defendi, que deve ser quem é capitão Azevedo, quem é o pastor Elias, né? Quem é Gabi, é baseado no seu papel dentro da sociedade que ele vai lhe eleger ou não, não é isso? É isso mesmo. Então seria a maior decepção que eu tenho na política, é isso, mas isso será, eu acho que se tiver os cidadãos e as cidadãs brigando, indo para o Congresso e fazendo seu papel, eu acho que a gente consegue reverter e buscando fazer uma política que tem que ser trabalhada na escola, com as criancinhas, dizendo, não faça isso, se você se transformar em um político, não dê dinheiro a ninguém, não faça isso não, que o doutrinamento começa na escola, né? Começa lá na sua formação, né? Na sua conduta no seio da família. Então, é triste dizer isso, mas tem começa esse momento, é uma loucura. E aí começam as atrações, é dinheiro para lá, dinheiro para cá, é aquela confusão danada. Então, eu peço, aqui nesse momento, eu clamo a toda a população que pegue o dinheiro, já que estão dando, pegue dinheiro dado, está dando, pega o dinheiro. Agora, só vote em quem seu coração mandar. Escolha, né? Quem é que sua convicção, faça o exercício da sua cidadania, não se deixe, até porque se você alimentar isso, ele não vai ter compromisso com você, que ele disse, não, eu já te paguei, já lhe dei a telha, já lhe dei isso, então ele não vai fazer nada, e aí isso em um dia pode-se ter o castigo de pagar 4 anos sofrendo. Exatamente. É isso, por causa de um dia que houve aquela situação ali. Então, eu alerto para isso, peço à população dessa Bahia, desse Brasil, que olhe bem para isso.
E se o recurso vier, aceite, mas se escolha quem você, na sua mente, você acha que deve ser o seu representante. Muito bem, lembrar você está ligado na 104,9, programa Conversa Franca, com o pastor Elias Fernandes, Gabi Novaes e a Rebeca Santos. E hoje estamos entrevistando o Capitão Azevedo. Eu quero daqui a pouquinho fazer uma pergunta ao Capitão Azevedo, mas antes eu quero antecipar essa pergunta. Como o senhor vê hoje a gestão Bolsonaro? Eu diria, o cidadão Azevedo. Exatamente, pastor Elias. Veja só que o presidente Bolsonaro pegou um governo que, por questões adversas, ele enfrentou essa pandemia. Isso deu um estrago terrível. Exatamente. Isso há de convir que nós não podemos jamais dizer que não foi. A pandemia é onde foi obrigado ao isolamento social, fechamento da atividade econômica. Isso aí foi terrível, né? Mas foi dado os passos. Nós vimos que no início, antes da pandemia, estava dando a sinalização dos índices econômicos, né, e positivos. E por isso eu acredito, né, que o Brasil precisa haver uma conscientização daquele que às vezes é interpretado, que você elege, vai para lá, que são os congressistas. O Congresso Nacional precisa colaborar muito, como foi agora a questão da gasolina. Exatamente. Não se uniu rapidamente, vamos embora lá, derruba e resolveu o problema? E por que os problemas cruciais, como a questão da saúde? Tem que rever, né, essa remuneração SUS, como é que está aí, mais de 20 anos aí, sem uma correção, né, desses valores. Você vai fazer um exame médico lá, uma consulta médica, paga lá, vamos dizer, R$200, mas o SUS quanto é que paga? Então, isso é um subfinanciamento, e se tem um subfinanciamento, vai ter uma subassistência à saúde. E, então, hoje é um dos pontos principais que, se há a oportunidade de ir ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, faremos incursões para a gente resolver o problema da saúde do nosso povo, que essa fila da regulação, ela é terrível. Ela chama-se a fila do jogo da sorte. Se você consegue no tempo chegar lá, regulação significa entrar numa fila para aguardar a oportunidade de ser atendido, não é isso? Muito a sua bem. Intervenção. Então, já que ele está ali naquela fila, ele está ali na sorte, fator sorte, que pode agravar o que ele está sentindo ali, que leva 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Se a pessoa tem uma patologia e leva 1 ano para ela pode se agravar, chegou ao ponto de não ter mais jeito. Então, uma das situações fundamentais seria, que eu já vi em outras ocasiões, se criar até um imposto, né, que é para ajudar a remunerar a saúde, né? O Brasil já vi cheio de impostos. É demais. Sim. É apertar, sabe o que? As mordomias, acabar com essa. Eu sou contra essa mordomia do deputado ter essa ruma de. Esse monte de vantagens. Senadores, ministros do Supremo. Tranca tudo. Vergonha. Vai enxugando tudo. Um trabalhador normal, esse que sustenta a nação, qual a vantagem que ele tem quando ele vai para o trabalho, né? Para criar seus filhos, sua família? Exatamente. O que é que agrega ali, né? A não ser o que a legislação trabalhista prevê. Mas lá não, auxílio paletó, a gasolina, auxílio moradia. O que é isso? Essas mordomias enxugando e assim os recursos sendo redirecionados para onde deve ser, principalmente a saúde do Brasil, nossa Bahia. Muito bem, você está ligado na 104,9, a Gabi já está preparando a pergunta sexta para o Capitão Azevedo, mas eu quero lembrar você está na ProEves FM, o programa Conversa Franca. Com você, Gabi Novaes. Muito bem, Capitão Azevedo. Vamos lá, né, para a sexta pergunta. O que os baianos podem esperar aí do deputado Capitão Azevedo, se caso ele for eleito? Olha, você observe que eu já elenquei aqui, né, na minha exposição aqui, vários assuntos importantes. Principalmente a gente tem que olhar para essa juventude que está chegando à sua faixa etária. Um jovem completa 18 anos, o que é que ele quer? Buscar um meio de ele ter sua atividade, seu emprego, para constituir família, para trabalhar e ter o lazer, ter a educação, ter tudo, não é isso? Então, um dos pontos principais é esse, a gente em busca de buscar incentivar, através do poder público do governo federal, a que o jovem
saia dessa situação, que ele fica vulnerável, ninguém dá uma oportunidade a ele. Sabe por onde ele vai ser atraído? Para o que não crime, deve. Para as drogas, para tudo que está aí. Mas se ele tem a mente ocupada, isso tem que ser legalmente promovido pelo próprio governo. O governo federal pode promover isso, né, em larga escala. Então, oportunizar esses jovens que, na medida que você tira ele e bota ele em um estágio dentro de empresa e ele remunerado, ele vai. Ele, ao invés de estar naquele espaço aí ocioso, vulnerável a essas tentações, ele vai estar lá trabalhando. Então, eu quero ser um congressista desse que vai a gente buscar participar e nós vamos brigar por projetos que realmente venham atender esses segmentos. E no seio da sociedade, eu sei que quando uma família tem um filho que está em descaminho, está em situação terrível, como as drogas, né, a violência, a questão da vulnerabilidade, sofre todo mundo dentro de uma casa, o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo sofre, né? Então a gente vai resolvendo um problema daquela instituição, que é a primeira instituição que se construi na sociedade, que é a família. Então a gente tem que prestar atenção para que dê estrutura a essa família. Tanto ver qual a vulnerabilidade da família, o que é a educação. Fala-se, tem uma falácia dizendo que a educação é a base, e é. Ou o senhor diz que é diferente, pastor? Não, eu concordo. A educação, sem educação, você não tem... Olha, primeiro a primeira base é a família, depois da família tem que ter educação. A educação. O senhor lembra aqueles valores quando a gente passava duas pessoas dialogando, com licença, não era? Exatamente. Você lembra que se dirigia ao pai como um superior hierárquico, não era? Dentro da... Meu pai, para passar ali... Isso mesmo. Né? Na sala, com licença, meu pai, vou passar aqui. Minha mãe, né? Tem ali a hierarquia. O irmão mais velho, meu irmão mais novo me chamava... O senhor me tratava como um irmão mais velho mesmo, dava a conotação de uma disciplina. E essa disciplina, ela realmente comprometeu. Foi relaxada. Foi relaxada. Foi. Então, esses valores são muito interessantes e nós precisamos, como nunca, fazer um papel como um mandato de deputado federal, fazer um papel que seja útil. Esse mandato não é um mandato para que você fique viajando de avião para lá e para cá, né, com as mordomias. Tem passagem de avião, tem gasolina, não chega lá, tem tudo. Não pode ter isso não. Tem que dar a dureza para a pessoa sentir que muita mordomia deixa a pessoa envolvida e termina ele nem cumprindo aquele papel que deve ser. Exatamente, né, concordo. Qual ele foi eleito, né? E mais ainda legislar tudo aquilo, as matérias que sejam em benefício da coletividade, principalmente aquele que atinge direto aquele núcleo que nós acabamos de falar aqui, que é a família. A estrutura da família, a gente buscar justamente todos os vetores de estrutura, de desenvolvimento que possa beneficiar a família. Muito bem, você está ligado na 104,9, o programa Conversa Franca com o pastor Elias Fernandes, Gabi Novaes e a Rebeca Santos. Agora eu quero saber do José Nilton Azevedo. Por que José Nilton Azevedo votaria no Capitão Azevedo? Justamente, pastor Elias. Aí você observa que eu senti assim que para eu ser útil à sociedade eu tenho que ser eleito, não é? Para mim ser útil através do mandato. E para eu... É o José Nilton que eu estou perguntando agora. O José Nilton, né? Por que ele votaria no Capitão Azevedo? O José Nilton votaria no Capitão Azevedo porque José Nilton, cidadão comum, né? Ser o aderente do Capitão, ele votaria até porque foi interessante essa sua pergunta. Ele votaria porque o Capitão Azevedo é aquele homem simples, nunca fugiu do seu seio da sociedade, ele tem humildade natural, nunca tive o poder, fui prefeito, oficial da Corporação Polícia Militar, isso nunca me subiu à cabeça. Eu entendo que todos nós somos iguais. Partindo desse princípio da igualdade, dá tudo certo, um respeitando o outro, respeitando o próximo. Então, pastor Elias, eu aproveito um momento como esse para dizer que nós estamos... O Capitão Azevedo, eu voto nele diante dessas qualidades e ter determinação. Como eu já fui prefeito da cidade, as pessoas já sentiram qual a minha intenção. É a gente cuidar do povo, estendendo a mão para os mais carentes, dando prioridade para os mais carentes, fazendo inclusão. Então, mas tem algo que bate na minha cabeça, que não pode mais um sul da Bahia, um extremo sul, a gente viver, por exemplo, o sul da Bahia, onde a crise da lavoura cacaueira acabou com a economia regional, está surgindo aí como Itabuna, né? Se reinventando aí na questão da prestadora de serviço, tem a Ilhéus, que é o turismo, vão buscando outras alternativas.
Mas por que uma CEPLAC que está ali, inanição, né? A gente vê uma CEPLAC se acabando, sem um órgão técnico que é técnico para cuidar de uma lavoura tão importante que ela tem uma liquidez tão incalculável que se você chegar com 1000 arrobas de cacau, chegar com 1 quilo, você recebe o recurso na hora, na mão. Não tem nem prazo, né? Então tem uma liquidez e gera emprego. Então nós precisamos ir para lá brigar também pela questão da lavoura cacaueira, que precisa de um representante para que a gente dê o norte, ver o que é que faz com a CEPLAC, buscar o melhor que possa a CEPLAC desenvolver ainda, resgatar aquele órgão, para que ela possa retornar o que ela era na década de 60, de 70, que ela fez um papel importante de desenvolvimento regional para o sul da Bahia. Muito bem, lembrar você está ligado na 104,9. Eu quero aqui daqui a pouquinho deixar os microfones da ProEvs FM para o Capitão Azevedo fazer as suas considerações finais e falar algo que a gente ainda não comentou. Eu até vou perguntar ao Capitão Azevedo o seguinte: nós sabemos que o nosso saudoso o Fernando Gomes, que eu tive o privilégio de estar no meu partido, isso foi uma maravilha, foi algo muito marcante, e a gente sabe que eu pergunto ao Capitão Azevedo qual, eu diria, a questão quando eu falo em Fernando Gomes, parece que as palavras começam a criar um pouco de emoção, né, da perda da pessoa. E eu pergunto, há alguém que poderia adquirir esse capital político, ser transferido? Quando eu pergunto às pessoas só conseguem enxergar o Capitão Azevedo diante da proximidade. Fale um pouco sobre esse homem chamado Fernando Gomes e a importância dele na sua vida. Olha, pastor Elias, realmente aperta o coração da gente nesse momento, né, que aí está bem recente, né, essa situação da passagem de Fernando Gomes. A gente tem até um sentimento assim, que uma pessoa, um ícone da política de Itabuna, 5 mandatos de prefeito, 3 de deputado federal, um ícone, que essa matéria fosse imortal. A gente leva um choque, um susto. Parece até um filme, né, que está se passando. Então, quando a gente cai na realidade, houve essa abril aí, daquele que realmente coloque Itabuna, retire o que Fernando Gomes fez. Como é que ficaria Itabuna? Só fica, né, o que Azevedo fez. Aí você vê que... Então, nós temos isso. Para mim, a maior obra que ele fez nesses mandatos dele foi aquele hospital de base. Realmente, quem chega naquele hospital, que quando ele estava construindo, que ele construía o viaduto para ligar a cidade lá, a área do hospital, alguém dizia: o viaduto que está indo do nada para o nada, ligando o nada para o nada. Essas pessoas que criticavam, que eram adversários, quantos se salvaram atravessando aquele viaduto? Exatamente. Né? Você vê como é a história. Então tá ali que a gente só tem a agradecer, né, esse papel desse grande ícone, desse amigo, né, que lutou tanto por a cidade, pelo povo. E hoje a gente só tem a lamentar essa lacuna que abriu. A saudade é muito grande. E só a gente sempre eu encontro com aquele que disse assim: ele era como um pai para mim, né? Um munícipe que estava aí, é o paizão. Então abriu essa lacuna e a gente está aí observando e buscando ver se a gente busca um meio de a gente agregar essas pessoas numa esperança futura aí, no pastor Elias, que possa, claro que isso quem vai determinar é esse povo, essa população. Ele, na consciência deles, é que vão realmente indicar qual é o futuro desse legado aí, não é isso? Muito bem, eu acredito que o Capitão Azevedo, eu conversava muito com o Fernando Gomes e ele sempre expressava o carinho que sempre teve com o Capitão Azevedo, embora eram 2 candidatos, mas o coração sempre estavam juntos, porque isso aí é o que o Fernando Gomes sempre falou em relação ao Capitão Azevedo. Eu acredito, algo natural, que vai haver uma migração natural do capital político para que o senhor possa fazer, quem sabe, aquilo que ele não teve a oportunidade de fazer em vida. Se você me permite que eu contar uma passagem Fica à vontade. Aqui. Eu era vice dele, né? Quando chegou em 2008, ele olhou assim e disse: eu não vou ser
eu não vou para a reeleição. Ele teve lá uns motivos lá e disse que não ia. Aí ele mandou me convidar lá no gabinete. Aí eu cheguei lá e disse assim, ele estava sentado mais um outro amigo dele, e disse assim: o Azevedo, eu não vou sair candidato, eu mandei ele chamar para saber se você aceita ser o candidato. Aí eu olhei para ele assim, aí eu coloquei a mão aqui no meu peito e disse: o meu candidato, a gente não coloca o meu candidato, né? Eu coloquei a mão aqui no peito e disse: o meu candidato é você, para a reeleição. Se você está saindo do cenário, aí eu vou. Só vou se for isso, se você estiver saindo. Mas fora isso, de hipótese alguma. Então, sempre nós tivemos essa relação assim, porque eu acreditava, a gente acreditava, né, no trabalho, um lutador, um guerreiro, né? A gente acreditava nisso. E por isso nós viemos até... Eu fiquei... o abalo foi grande, que eu tive no aniversário de junho dele, no aniversário, estive lá visitando. E ele estava ali, né, se comunicando bem, sem nenhuma demonstração de nada que pudesse vir a comprometer a vida dele. Então é um baque terrível, é um aperto muito forte, e a gente continua com isso, né? É isso mesmo, não dá para esquecer. Não dá, pedindo a Deus que sempre o conforte, a família, todos, né? A todos os itabunenses que ficaram aí sofrendo, e pedir que a vida continua para a gente realmente... Deus dá um dia após o outro para a gente entender que é um processo natural, né, de todos nós. É isso mesmo. Muito bem, lembrar, estamos chegando no final de mais uma programação na sua 104,9. Daqui a pouquinho já está aqui no Estúdio 3 o Robson Santos, fazendo aí a alegria do seu final de tarde. E eu quero agora já deixar os microfones da ProEves FM para as considerações do Capitão Azevedo e mais alguma coisa que nós não comentamos. Fique à vontade, Capitão Azevedo. Pastor Elias, eu agradeço essa oportunidade, a Gabi e a Rebeca. Eu agradeço a vocês. Eu estou aqui, assim, lisonjeado de estar aqui com a equipe dessa. Como é que o pastor Elias montou aqui esse cenário, e ficou muito interessante como interagir nesse estúdio aqui, né? A gente parabeniza, pastor, porque esse zelo, né, de levar a mensagem de forma coerente, adequada e com profissionalismo, mais ainda com profissionalismo. Então, eu quero agradecer nesse momento. Claro que, como eu candidato a deputado federal, eu tenho um número que pergunta assim: ô menino, que hora é essa? Aí o menino responde lá, 12h25. Oxente, o que é 12h25? É o número de Capitão Azevedo, deputado federal. Que hora é essa? 12h25. Aí, então, desperta, né, o número para deputado federal. Eu peço assim que... Aí pergunta assim: qual é o seu horário de almoço? Eu só almoço 12h25. Pronto. Então vai. Então aí marca, você sabe que liga, né? Uma coisa ou outra, assim, qual horário. Então eu quero agradecer aos ouvintes, a todos, né, que estavam nesse momento, e pedir a Deus. Eu, como um temente a Deus, um cristão, eu peço que nós temos que ter mais fé e esperança no coração. Temos que, capacidade que Deus deu, inteligência da gente escolher aqueles que realmente não vão comprometer, né? Não vão decepcioná-los. Procure e verifique. O pastor Elias está fazendo um papel abrindo essa sessão é ímpar isso, abrindo a emissora para que dá a oportunidade da população. O senhor está contribuindo, pastor Elias, com isso. Então, de cada um vir aqui se expressar. Independente de linha partidária. Independente, não é isso? Então, isso aí é ímpar, essa forma como a emissora está se comportando aqui, né? Trazendo essa oportunidade. Essa oportunidade é de interesse público geral, né? Que é decidir os futuros governantes dos próximos 4 anos. O presidente da República, o senador, o deputado federal, o estadual. Então, o governador. Então, estamos aí, eu acredito que nós temos um governador, um jovem, que é o ACM Neto, que está aí bem. Então, eu fico aqui agradecendo a todos e pedir sempre que coloque Deus à frente. Deus à frente, pé na estrada e muita coragem, e agradecer a tudo e a todos nessa tarde maravilhosa. Obrigado, pastor Elias, e ao conjunto. E nunca esquecer, horário de almoço é 12h25. E não esquecer, menino, que hora é essa? 12h25. Ah, é o número de Capitão Azevedo, deputado federal. Tá certo. Muito bem, muito obrigado, Capitão Azevedo. Nós estamos fazendo assim essa entrevista bem tranquilo, bem legal. Isso é muito importante. Quero ir lá para o Estúdio A falar com a nossa repórter Rebeca Santos para a sua impressão digital. Não está funcionando.
presença dos ouvintes, a presença também do Capitão Azevedo. E até amanhã, se o nosso Deus nos permitir. Muito bem, falar agora com a Gabi Novaes, aquela mensagem que vai tocar o seu coração. Muito bem, pastor Elias Fernandes, vamos lá. Boa tarde, segunda-feira. Prosperidade para todas as direções, muito amor e paz no coração, serenidade e leveza para tudo, alegrias em todos os momentos e muita fé e oração hoje e sempre. Tenham aí uma tarde perfeita. Muito bem, Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Conversa Franca com Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Conversa Franca, de segunda a sexta, às 14h, aqui na Proeves FM. Está acontecendo? Conte pra gente. Ao vivo para o Conversa Franca. Sou de uma cidade que olha